Isaías, então, capítulo 55, diz assim, lembrando, é uma profecia, é um profeta falando a respeito das coisas de Deus, 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir. Ele está falando de Jesus. E antes mesmo da gente fazer a leitura do texto, a gente já pode perceber algo a respeito de Deus. Deus muitas vezes, ele fala sobre verdades, sobre bênção, sobre transformação, sobre a glória dele, apontando lá no futuro. Às vezes a gente tem que passar uma trajetória, que por vezes é a vida. Aqui são 700 anos, imagina 700 anos. O Brasil tem 500 e poucos anos. 700 anos são gerações, crendo na palavra do Senhor, esperando nele até que o cumprimento venha. E o cumprimento vem. 700 anos não é tardar, é vir no tempo certo. Deus fala com as pessoas, Deus fala com quem recorre a ele. Só que nem sempre a palavra do Senhor é para agora, mas ela vem no tempo certo. Ela se cumpre e o poder de Deus se manifesta, ele é poderoso. Ele não é como um homem qualquer que fala e é capaz de mentir. Não é como qualquer um de nós que volta atrás na nossa palavra. Deus não. Então esse texto diz assim, eu vou baixar um pouco a máscara, senão eu não consigo. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei, Davi, por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, os pensamentos do Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Aqui termina esse texto, essa profecia, que é também uma espécie de poesia que se refere à obra do Senhor Jesus Cristo. Do que esse texto está falando? A primeira coisa que o texto fala é um clamor. Todos vocês que têm sede. Então o profeta, que é a palavra de Deus, é Deus falando, ele se volta para todas as pessoas que têm sede e conclama essas pessoas a virem até ele, saciar a sua sede nele.
O Senhor Jesus Cristo disse que quem beber da água que Ele der, essa pessoa nunca mais teria sede. A água aqui é um símbolo. É um símbolo das necessidades que as pessoas têm, que é exemplificada no fato de nós termos sede. Nós temos sede e precisamos beber água regularmente. Jesus está dizendo de uma sede maior, de uma necessidade maior que sacia a sua necessidade da alma, mais interna. Às vezes aquela sensação que nós temos de não ter a que se apegar e é desesperador. É uma sede do coração. E Jesus fala, essa sede, eu dou uma água, essa pessoa não vai ter mais sede nunca mais. O Senhor sacia a nossa alma, Ele nos satisfaz. E a ideia do texto, a ideia do que a Bíblia ensina é que essa satisfação é completa. Nós somos miseráveis, pecadores, que estamos nos arrastando de sede como quem está num deserto. E então o Senhor vem até nós e nos sacia. Nós nunca mais vamos passar por esse tipo de necessidade. Nunca mais vamos precisar clamar por esse tipo de socorro e de ajuda, porque fomos salvos pelo Deus Todo-Poderoso. Quem tem sede, venha ao Senhor e beba. E o texto diz que quem não tem dinheiro, ele não está vendendo. É dado de graça. Nós estamos acostumados a alcançar as coisas que nós precisamos através de algum tipo de preço a ser pago. E ele está falando que essa água, para nós, não precisa, não tem como ser paga. E ele fala, inclusive, que vem comer. E o texto vai falar a respeito de coisas finas, de vinho e leite. Você era miserável e ele dá a você que tem sede muito mais do que você precisa. Não é para ser pago por nós. E por que esse texto está falando do Senhor Jesus Cristo? Porque isso tem preço, sim. A salvação que Deus nos dá, a graça que Ele nos dá e sacia a nossa alma e faz com que a gente nunca mais fique desesperado, porque a gente sabe em quem crê, nossa alma ficou saciada. Essa graça salvadora foi paga por um alto preço. Só que não somos nós que pagamos. É o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina que nós todos estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. E o pecado é uma realidade que diz respeito a todas as pessoas. Ninguém está isento desse mal. Todos somos pecadores. E isso é um problema muito grande porque Deus é santo. Ficamos então separados e destinados à destruição, à morte eterna, ao inferno. Esse era o nosso destino natural. Esse era o nosso desespero. É isso que causava em nós essa sede. Nós precisávamos de graça de Deus, precisávamos do amor de Deus, precisávamos de vida. E nós não tínhamos como encontrar isso por nós mesmos. E então o Senhor Jesus Cristo nos sacia, nos dá vida e vida em abundância. É assim que Ele mata a nossa sede. Só que para isso precisava ser resolvido o problema do nosso pecado. Isso tem preço. Deus é justo. Pecado requer punição. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele assumiu a nossa culpa. Pelas pessoas que creem nele, Ele pagou pelos pecados dessa pessoa na cruz. A cruz aconteceu, a morte do Senhor Jesus Cristo aconteceu porque ela foi necessária para a nossa salvação. Os meus pecados foram punidos no Senhor Jesus Cristo. Cada um deles. Nenhum pecado meu, nenhum pecado teu escapou do juízo de Deus. Todos eles causaram condenação em alguém. A condenação seria minha, mas ela foi atribuída ao Senhor Jesus, que tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e pagou por elas, por cada uma dessas transgressões, por cada pecado, pelo fato de que nós temos sede de Deus, na cruz morrendo no nosso lugar. Ele tomou sobre si o mal que pertencia a mim, e ao fazer isso, Ele atribuiu a quem crê nele o bem que pertence a Ele. Por isso a salvação é de graça.
Essa água que o texto está falando, de nós sermos saciados, é dada a nós porque ela foi paga por alto preço. A vida que nós precisamos, que sacia a nossa alma, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação completa com Deus, só é possível porque o Senhor Jesus Cristo pagou pelos meus pecados na cruz. E agora, o preço exigido é simplesmente crer nele. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Vá até o Senhor Jesus Cristo e se deleite nele, porque o que ele tem para dar para quem crê nele, para quem recorre a ele, é a plena satisfação da sua alma. Plena satisfação. Vida em abundância. Então o texto fala, inclusive, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Também é uma ilustração. Por que vocês gastam a sua vida em coisas terrenas e efêmeras? E o texto diz, vim, ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. O texto agora vai falar a respeito da realidade do rei, das coisas que fazem parte dos manjares que pertencem ao rei, e vai falar de Davi. No Antigo Testamento se refere a Davi, mas apontando que Davi, que era rei de Israel, na verdade ele aponta para um rei muito maior do que ele. Davi é uma espécie de exemplo para apontar para o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Venha até Cristo e se deleite com os manjares que pertencem ao Rei dos Reis. Você que antes se arrastava num deserto desesperado para matar a sua sede e não tinha a quem recorrer, você agora se assenta na mesma mesa que o Rei dos Reis, para se alimentar das mesmas coisas que ele come, apreciar as mesmas belezas, desfrutar da mesma alegria, estar na mesma glória diante do mesmo Deus. E isso nos satisfaz. E isso só foi possível porque o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, é o próprio Deus Criador, o unigênito do Pai, o único que foi, o primogênito, Deus de Deus, se fez homem para salvar homens e levar esses homens à presença do seu Pai como filhos. Nós éramos pecadores destinados à perdição. E por causa do Senhor Jesus Cristo, porque cremos nele, porque ouvimos o seu chamado e vamos até ele, de pecadores sedentos por vida, nós somos transformados em filhos de Deus, que participam das glórias do Pai. Essa é a graça de Deus. É disso que esse texto está falando. Por isso que o texto diz também, que nós lemos, eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor. Nós éramos um povo perdido, que em Cristo somos constituídos como povo de Deus, nação de Deus, pessoas que estão debaixo do senhorio do Rei dos Reis, no reino de Deus. Por isso que a Bíblia fala para buscar antes, acima de todas as coisas, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas todas vão ser acrescentadas. Deus cuida do seu povo. E às vezes, e muitas vezes, para passar por esse deserto, para buscarmos ao Senhor, para estarmos diante dele, nós precisamos reconhecer mesmo que nós somos miseráveis. E para reconhecer que nós somos miseráveis, Deus nos submete às provações, para nós percebermos que, na verdade, nós nunca fomos senhores da nossa vida. Nós não temos poder sobre nada. A vida é como uma erva que nasce de manhã no campo, uma planta, uma flor, mas que no entardecer murcha e no dia seguinte já não existe mais. A vida é frágil, é efêmera. Basta bater um vento e então toda a nossa sensação de controle que a gente tinha, ela se vai, ela se perde. Nós somos pó. A vida é frágil, passageira, e muitas vezes Deus submete severas provações para que a gente perceba isso, para promover um bem muito maior. E qual é o bem maior? Ser saciado nele. A sede. Perceber nossa finitude, nossa fraqueza, percebendo que eu não sou nem capaz às vezes de andar com a minha própria perna,
E então eu recorro a alguém que me carregue nos seus braços. E então vem o Senhor Jesus Cristo, o Senhor das misericórdias, o Deus gracioso, e salva a quem busca a Ele. Por isso o texto diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Perceba que pelo texto é um apelo de urgência, é uma oportunidade que nós temos provisoriamente, enquanto nós podemos achar, porque pode ser que amanhã a gente não tenha mais chance. A erva do campo murchou, ela não vai clamar mais. Daqui a alguns dias pode ser que eu não tenha mais chance, pode ser que eu não esteja mais vivo, eu não vou poder buscar mais. Busque enquanto você pode. Enquanto você tem vida, você pode. Enquanto há vida, há esperança. E a esperança é o Senhor que se apresenta diante de você por meio da pregação da palavra. Porque nós cremos na palavra, é de ouvir. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. É a fé que nos reconcilia com Ele. É acreditar na palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo se revela, se manifesta, se faz conhecido pela pregação do Evangelho, que está sendo feita no texto de Isaías, que está falando sobre a graça do Deus Salvador. Busque enquanto você pode, enquanto Ele está perto. Uma ocasião como essa é uma ocasião em que estamos na presença de Deus. É uma ocasião de buscá-lo. É uma ocasião de consultar nosso próprio coração, de perceber: sou pecador, estava perdido, eu preciso do Senhor Jesus. E o texto diz: é de graça. Você não precisa fazer nenhum ritual, nenhum sacrifício, não tem que dar dinheiro, não tem que fazer nada para ter a sua alma saciada pelo Senhor Jesus, para ser salvo por Ele, para ser perdoado e ter a sua vida reescrita, destinada à glória eterna ao lado do Pai. Você não tem que fazer nada, apenas crer, apenas perceber: eu sou pecador mesmo, eu não posso nem lidar com o meu pecado, eu não sou o Senhor da minha vida, eu não tenho poder sobre nada, eu preciso do Senhor Jesus. E então, tem uma recomendação a quem busca o Senhor. Agora que você está diante do Senhor, deixe o perverso seu caminho, quem pratica coisas ruins, abandona. Decida-se por seguir ao Senhor Jesus Cristo. O texto então está falando de uma vida nova, de uma nova perspectiva. Ser salvo abre uma nova porta para a gente viver uma vida transformada, renovada pela graça de Deus, onde não é mais o pecado, as forças do mundo, a agenda dessa vida que decide o seu percurso. É o próprio Senhor que te salvou. Ele dá uma vida nova, um destino novo, novas esperanças. Ele salva realmente aqueles que buscam ao Senhor. E Ele diz que é para abandonar os pecados, deixar para lá e se voltar para o caminho do Senhor, porque Ele faz uma afirmação que é para todas as pessoas. Porque os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, não são os vossos pensamentos. Deus está deixando muito claro: o que eu penso, o que eu quero, não é o que você quer. Os meus pensamentos não é que eles não são às vezes, eles não são. O plano de Deus não é o plano dos homens. O projeto de Deus, o que Deus vislumbra para o futuro, não é aquilo que as pessoas vislumbravam. Os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. A gente não combinava. A gente ia em direções diferentes, é como se Deus estivesse dizendo isso. O que eu almejo não é o que você almejava, mas em Cristo nós somos reconciliados. A nossa mente, o nosso coração é submetido à vontade de Deus e agora eu passo a amar as coisas que Ele ama, valorizar as coisas que Deus valoriza, que a Bíblia chama isso de ter a mente de Cristo. Eu olho para o mesmo alvo e isso é grandioso. Imagina você e eu, pecadores, tendo as mesmas aspirações do Senhor Jesus Cristo, amando as mesmas coisas que Ele ama, valorizando as coisas certas e na medida certa, conforme Deus mesmo valoriza. Nós que antes éramos tão diferentes,
Em Jesus nós somos reconciliados. E é isso que sacia a nossa alma. É ter em nós o mesmo tipo de sentimento, de propósito, de objetivo que o próprio Deus tem. E não existe nada tão grandioso quanto isso. Amar como Deus ama, valorizar o que Deus valoriza. Antes, os seus pensamentos não eram como o dele. Agora, reconciliado com Cristo, você vai almejar as mesmas coisas. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos. Os planos de Deus não são os planos mundanos. No mundo, nós somos condicionados a desejar e lutar pelas coisas do mundo. Carreira, dinheiro, realizações. O mundo nos cerca de um monte de sonhos e ilusões. E então o Senhor Jesus Cristo muda tudo isso. E nós passamos a desejar o reino de Deus. E nos satisfazemos, nos contentamos nele, no Senhor. E o texto continua dizendo, a minha palavra não volta vazia. O que Deus promete nesse texto, o que Ele está afirmando a respeito da salvação, da mudança que Ele faz nas pessoas que recorrem a Ele, que creem nele, Ele está afirmando, vai acontecer. Porque o que Ele fala, o que Ele promete, o que Ele decreta, é decreto de Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Assim como Ele disse, haja luz, e a luz não podia evitar de existir, ela simplesmente aconteceu. Ele decretou que houvesse mundo, e o mundo foi feito pelo poder da palavra de Deus. A mesma palavra está decretando a salvação para aqueles que crerem no Senhor Jesus. A mesma palavra está dizendo que quem buscar o Senhor será saciado por Ele. É assim que é. Crer no Senhor necessariamente é colher, não é o que você plantou, é colher o que o próprio Senhor Jesus Cristo plantou. E o que Ele plantou foi vida eterna através da sua morte na cruz, porém Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o poder do pecado. Ressuscitou, um maior milagre que já pôde acontecer, e agora está sentado ao lado do Pai, de onde Ele reina sobre todas as coisas, intercede por nós, recebe nossas orações e vela pelo seu povo, tem zelo por nós, nos pastoreia e faz acontecer nas nossas vidas o que Ele mesmo prometeu. Por isso o texto termina, e eu estou terminando, com uma expressão que é poética e é muito bonita, a respeito das pessoas que recebem a palavra de Deus. Isso, o texto diz, a minha palavra não volta vazia. E o texto, a mesma palavra diz, saireis com alegria, e em paz sereis guiados, promessas de Deus. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. A própria criação celebra a salvação das pessoas que creem em Cristo. A criação celebra a obra do Senhor de todas as coisas. Romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, que é uma ilustração, no lugar das dores da vida, das angústias da vida, crescerá o cipreste, uma árvore frutífera. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Então, em lugar de espinheiros, em lugar de um tipo de planta seca, vai gerar vida, o texto diz. E isso será para a glória do Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. A alegria, a paz, a graça do Senhor se multiplicando na vida daqueles que creem nele, é para a glória do Senhor. A tua salvação, a tua felicidade no Senhor, o fato da sua alma ser saciada nele, Ele faz isso porque Ele mesmo é glorificado na sua vida perante Ele. Deus é glorificado no bem que Ele faz por você. Isso é para a glória dEle, Ele deseja fazer isso, porque isso redunda em alegria e felicidade para o próprio Deus. Te amar é algo que faz muito bem para o Deus que te salva. Ele tem prazer na salvação. Ele tem prazer em fazer com que pessoas pecadoras que estavam sedentas no deserto sejam elevadas à condição de participantes da mesa do Rei dos Reis, comendo as finas iguarias do Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Mas lembrando, voltando no começo, e eu estou terminando,
a realização, a concretização de muitas das promessas do Senhor, nem sempre é para agora. Então, participar da mesa do Senhor, isso acontecerá com certeza, na nossa ressurreição. Todos nós que cremos no Senhor ressuscitaremos para estar com Ele para todo sempre, desfrutando da glória que pertence a Ele. Mas enquanto não chegar esse grande momento, ainda passamos por essa vida de provações. Enquanto não chegar esse pleno cumprimento da palavra de Deus, ainda continuamos nessa vida de dores. Só que agora, com as plenas consolações de Deus e a nossa alma saciada, nunca mais teremos sede, porque nós sabemos muito bem quem é o nosso Salvador e nós nunca mais vamos nos sentir perdidos.